Saudações ortopédicas, senta agora que lá vem história. Nossa conversa de hoje será a atualização ortopédica, tumores ósseos, osteocondromas. Essa nossa sessão de atualização tem uma importância fundamental na prática ortopédica contemporânea. Com certeza absoluta. E como bem sabem os colegas que nos acompanham na prática diária, esse tema possui um altíssimo índice de cobrança na prova para obtenção do título de especialista em ortopedia e traumatologia, o nosso famigerado TEOT. Todo ano, pai. Não tem jeito. Não tem jeito. Então a missão deste nosso mergulho clínico de hoje é justamente desconstruir a literatura técnica mais densa sobre estas lesões benignas de cartilagem. A gente não quer focar apenas no que é a lesão no aspecto macroscópico, mas sim entender o porquê biológico e biomecânico por trás de cada decisão de conduta. Exatamente. E o material de base que a gente traz para a mesa de discussão hoje, ele fornece chaves muito precisas para refinar esse raciocínio clínico. Porque, veja bem, na prática diária do cirurgião ortopedista, a habilidade de diferenciar de forma inequívoca o que é apenas uma anomalia de desenvolvimento com comportamento autolimitado daquilo que representa uma bomba relógio oncológica, Que vem disfarçada, né? disfarçada sob uma arquitetura óssea distorcida, essa diferença é o que salva membros e salva vidas. A biologia tumoral e a correlação radiográfica, elas ditam não apenas a sobrevida, mas todo o prognóstico funcional do paciente. Perfeito. Vamos começar direto na gênese da doença, porque é aqui que muita gente confunde os conceitos básicos. O osteocondroma não é um caroço ósseo aleatório ou uma neoplasia descontrolada desde o início, certo? Não, longe disso. A literatura define a lesão primariamente como uma anomalia do desenvolvimento. Ocorre um deslocamento aberrante da cartilagem de crescimento através do anel fibroso pericondral. O anel de Ranvier. Isso. A partir daí, essa cartilagem passa a crescer em um ângulo reto em relação ao eixo longo do osso. Mas aprofundando um pouco, o que exatamente desencadeia essa falha estrutural lá no nível molecular? Então, a patogênese primária envolve mutações inativadoras naqueles velhos conhecidos das provas de título, os genes ISTT1 e ST2. O IST1 está localizado no cromossomo 8q24 e o IST2 lá no cromossomo 11p11a13. Certo. O papel deles é codificar as glicosiltransferases do tipo exostosina, que, só lembrando, são glicoproteínas transmembrana tipo 2. Elas formam um complexo heterooligomérico no complexo de Golgi, que é, digamos assim, absolutamente essencial para a biossíntese e polimerização das cadeias de heparansulfato. E faltando heparansulfato, o castelo de cartas desmorona nas cascatas de sinalização do disco epifisário, né? As vias Hedgehog e o Wnt, que organizam aquele empilhamento celular perfeito, perdem a bússola. Perdem totalmente a bússola. É o cenário perfeito para o caos estrutural, porque essas vias são vitais para a homeostase da cartilagem de crescimento. Sem o heparansulfato adequado, a gente tem uma perda da polaridade celular normal. Os condrócitos epifisários começam a proliferar de forma anômala. Exato. Isso cria um defeito estrutural direto no colar ósseo da metáfise. Se a gente imaginar um anel de Ranvier como um muro de arrimo que mantém a cartilagem fisária crescendo ali no eixo longitudinal, a mutação cria uma rachadura nesse muro. E o crescimento escapa por ali. Escapa, dando origem a essa formação esofítica, que sempre se afasta da articulação. A visualização do muro de arrimo é fantástica e ela translada diretamente para a nossa tomada de decisão lá no ambulatório. Como esse tecido que escapou reproduz histologicamente uma placa epifisária normal em todas as suas zonas da de repouso à de calcificação provisória, ele obedece ao relógio biológico do paciente. Exatamente. Quando a fise normal fecha na maturidade esquelética, o osteocondroma também obrigatoriamente para de crescer. Esse é o grande pilar para o segmento ambulatorial conservador. A ossificação endocondral dentro do pedículo da lesão acompanha o desenvolvimento do paciente e cessa após o fechamento fisário. No adulto, aquela capa cartilaginosa torna-se rendilhada, apresenta focos de calcificação e a espessura cai drasticamente. O que nos leva a um alerta clínico importante: se o paciente retorna com 35 anos e relata que a lesão voltou a crescer,
O raciocínio ortopédico tem que mudar instantaneamente. Muda na hora. Qualquer documentação de crescimento após a maturidade esquelética é um sinal vermelho absoluto. Isso explica a biologia perfeitamente. Mas, descendo para a prática diária, quando o paciente chega com a chapa na mão ou a gente abre a imagem no sistema PACS, o que estamos procurando? Epidemiologicamente, a gente sabe que é o tumor ósseo benigno mais prevalente. Beirá ali os 35% de todas as lesões ósseas benignas, com predileção pelas metáfises dos ossos longos, principalmente ao redor do joelho. Mas qual é a assinatura visual inconfundível na radiografia? O achado radiográfico sine qua non é a demonstração da continuidade da cortical e da cavidade medular, a nossa esponjova entre a lesão e o osso hospedeiro. Isso não pode faltar de jeito nenhum. Seja lesão pediculada ou séssil, né? Isso. Seja pediculada, com aquela haste apontando para longe da articulação, ou séssil, com uma base larga de implantação. A transição entre o osso normal e a lesão tem que ser perfeitamente contínua. As trabéculas da medular fluem diretamente para dentro da exostose. É como se a lesão fosse uma verdadeira extensão arquitetônica do osso. E aqui entra a maior armadilha conceitual e prática para o TEOT e para o residente do R3 em final de formação. Como é que diferenciamos de maneira categórica o osteocondroma do seu principal diagnóstico diferencial maligno, o osteosarcoma parosteal? O divisor de águas aí é a integridade cortical. No osteosarcoma parosteal, que é uma lesão maligna de superfície formadora de osso, a base do tumor repousa sobre um córtex subjacente totalmente intacto. Não existe aquela fluidez medular. Não existe. Não tem a continuidade medular característica do osteocondroma. O osteosarcoma parosteal parece abraçar a cortical e a gente vê frequentemente aquele clássico sinal da fenda, o string sign, que é uma linha radiolucente entre o tumor e o córtex normal lá na periferia da lesão. Além do parosteal, a literatura de base também joga na mesa a miosite ossificante justacortical e o condroma periosteal como diagnósticos diferenciais. Sim, mas a miosite ossificante tem um padrão de maturação centrípeta, com uma calcificação zonal periférica que é bem característica e, novamente, não causa o flaring ou alargamento da cortical com continuidade medular. E o condroma periosteal? Já o condroma periosteal, ele causa uma erosão em pires na cortical externa, muitas vezes com uma borda esclerótica, mas não penetra na cavidade medular de forma contínua. A integridade da cavidade medular do osso hospedeiro é mantida. Essa diferença de continuidade medular é realmente a chave, e é justamente por sabermos confirmar o diagnóstico benigno na imagem que a gente entra no maior dilema do ambulatório: operar ou apenas observar. O tratamento conservador é o padrão ouro para lesões solitárias e assintomáticas. Sem dúvida. Mas quando a balança pende para a indicação cirúrgica, quais são as circunstâncias técnicas que nos obrigam a levar o paciente para a mesa cirúrgica? As indicações para exérese precisam ser meticulosamente documentadas no prontuário. A primeira e mais clássica é a compressão ou impacto mecânico direto em estruturas neurovasculares adjacentes. Pensemos na anatomia. Um osteocondroma na fíbula proximal crescendo posteriormente pode facilmente comprimir o nervo fibular comum contra o colo da fíbula, causando aquela neuropatia compressiva severa. Isso, gera dor irradiada e, em casos mais graves, até um pé caído. No fêmur distal, especialmente ali na região posterolateral, lesões mais volumosas podem desviar ou comprimir a artéria e veia poplíteas no hiato dos adutores. Uma complicação vascular gravíssima. Outra indicação muito prevalente na nossa rotina é a limitação mecânica pura do arco de movimento da articulação. Uma lesão cesso gigante perto da fise distal do fêmur pode atuar como um calço anatômico verdadeiro, impedindo a flexão completa do joelho. É um bloqueio mecânico direto. E ainda temos a questão da dor aguda, crônica secundária à bursite exostótica. O atrito incessante de um ventre muscular ou tendão, como o trato iliotibial ou os tendões da pata de ganso, sobre a capa cartilaginosa irregular, gera uma bursa reativa profunda. Essa bolsa inflama bastante, enche de líquido. Oral rápido no exame físico,
quando na verdade só fluido inflamatório. O exame clínico de uma bursite exostótica inflamada pode realmente simular uma massa de partes moles super preocupante. E há uma quarta indicação que é menos frequente, mas muito ruidosa clinicamente, que é a ocorrência de uma solução de continuidade na base das lesões pedunculadas. A famosa fratura do pedículo. Exato. Um trauma direto, às vezes até um trauma banal durante uma atividade esportiva, pode fraturar o pedículo do osteocondroma. O paciente, que antes era totalmente assintomático, chega ao PS com dor súbita e instabilidade palpável na região da lesão, o que justifica plenamente a exérese do fragmento instável. Plenamente justificado. Agora, para quem vai assinar o planejamento cirúrgico, o rigor técnico na hora da ressecção é inegociável. Qual é o cuidado biomecânico e biológico fundamental para a gente não ver esse paciente retornando um ano depois com recidiva local? Esse é um ponto crucial. A regra cirúrgica manda realizar a remoção em bloco da capa cartilaginosa, junto com o pericôndrio que está firmemente aderido a ela. A gente precisa lembrar que o crescimento ósseo ocorre por ossificação endocondral a partir dessa exata capa. Se o cirurgião for econômico na dissecção... Se for econômico, tentar descolar estruturas muito rente e acabar deixando o tecido do pericôndrio in situ no leito, ele acabou de fornecer o substrato biológico perfeito para a recidiva. A ressecção precisa ser marginal, feita lá na base do pedículo, com formão ou serra, mas garantindo que absolutamente nenhuma porção da capa hialina ou de sua membrana fibrosa fique para trás. Muitas vezes o cirurgião usa afastadores de Roman para proteger as partes moles ao redor do pedículo antes da osteotomia, justamente para garantir que a peça saia íntegra e não haja disseminação de células cartilaginosas no leito cirúrgico. Exatamente. O posicionamento dos afastadores é vital para proteger o feixe neurovascular e garantir margens seguras. Bom, vamos virar a página para o cenário que realmente exige alerta máximo nas nossas fontes. A exostose múltipla hereditária. A sombra da transformação maligna aqui deixa de ser uma simples nota de rodapé e passa a ser a atração principal do segmento ambulatorial. É a exostose múltipla hereditária, que os colegas também conhecem como aclasia diafisária, muda completamente a gravidade da discussão. Falamos de uma condição com herança autossômica dominante, embora com penetrância incompleta em alguns casos, especialmente no sexo feminino. O quadro sistêmico é muito mais agressivo. Muito mais. O paciente não apresenta apenas múltiplas lesões espalhadas pelas metáfises dos ossos longos, cinturas escapular e pélvica, mas ele sofre de um distúrbio profundo no crescimento longitudinal e na modelagem óssea global. E esses defeitos de modelagem geram aquele clássico afunilamento metafisário aberrante, os ossos ficam curtos, ficam dismórficos, e temos um epônimo que é figurinha repetida nas provas e que ilustra o estrago biomecânico dessa condição no membro superior, a deformidade em pseudomadelung. Temida nas provas práticas. É aquela imagem clínica do rádio distal encurvado e subluxado que faz o residente perder o sono, porque a perda da pronossupinação é simplesmente dramática. A biomecânica dessa deformidade em pseudomadelung é fascinante, mas destrutiva. As exostoses múltiplas afetam as físis do antebraço de forma assimétrica. Ocorre um encurtamento grave e desproporcional da ulna. Enquanto o rádio tenta continuar crescendo. Isso. O rádio tenta continuar seu crescimento normal, mas ele fica ancorado por essa ulna curta e frequentemente apresenta seus próprios osteocondromas na metáfise distal. O resultado é que ele acaba se encurvando e subluxando a articulação radiocarpal e radioulnar distal. E na perna, a gente vê um fenômeno análogo. Com a fíbula? Com a fíbula. O encurtamento da fíbula gera escavações no osso adjacente e causa um valgo de tornozelo que é extremamente complexo de tratar. Com tantas deformidades e tantas lesões ativas, a estatística oncológica bate a porta mais cedo. A degeneração para um condrossarcoma secundário periférico é o grande fantasma no consultório. Como os números de transformação maligna ditam o nível da nossa agressividade no acompanhamento? Contraste numérico é o que guia a nossa conduta aqui. Em uma lesão solitária clássica, o risco de transformação para um condrossarcoma secundário de baixo grau gira em torno de 1 a 2%.
É baixo, permite uma observação clínica tranquila. Mas na forma múltipla. Na exostose múltipla hereditária, esse risco salta para valores entre 5% e alarmantes 25%, dependendo da série de literatura que a gente estuda. A vigilância desses pacientes multilesionados não é opcional. É uma exigência médica que deve durar a vida inteira do indivíduo. E uma vigilância rigorosa exige saber exatamente quais são os sinais de alerta clínicos e imaginológicos. É aquele laudo de ressonância magnética que relata o tamanho da capa de cartilagem e faz a equipe cirúrgica suar frio na reunião clínica. Sem dúvida. O principal alerta clínico é o paciente adulto relatar dor de início recente em uma lesão que sempre foi indolor ou notar um aumento palpável no volume da massa. A fise já fechou, então não existe motivo biológico benigno para aquilo estar crescendo. E na imagem convencional? Na radiografia simples, se a gente observar destruição da base do osteocondroma ou do osso subjacente, bom, aí já estamos diante de um quadro bem avançado, frequentemente um condrossarcoma de grau mais alto. Mas para pegar a transformação na fase inicial, a radiografia simples não basta. A tomografia computadorizada e, primariamente, a ressonância magnética são indispensáveis para avaliar a espessura estrutural dessa capa de cartilagem. O critério de corte na literatura ortopédica é muito claro em pacientes com maturidade esquelética atingida. Uma capa cartilaginosa que ultrapassa 2 centímetros de espessura medida na RM é um sinal fortíssimo de malignidade. Há outros sinais secundários também, não é? Sim, a literatura aponta outros indícios de alerta, como a presença de uma massa de partes moles contendo calcificações nodulares periféricas que parecem separadas da lesão principal. Isso sugere que o tecido tumoral já rompeu a barreira pericondral. Fica o aviso, qualquer capa acima de 2 centímetros no adulto dita a necessidade de exérese ampla e avaliação anatomopatológica imediata. Bem, percorremos o trajeto completo hoje. Começamos na biologia molecular, lá nos genes EXT1 e EXT2, passamos pelos desafios de imagem, discutimos indicações de ressecção em partes moles e chegamos à propedêutica oncológica da transformação maligna. Um passeio completo pela patologia. Exato. É hora de compilar isso tudo para garantir a fixação dos colegas que nos ouvem. Vamos sistematizar o conhecimento no nosso resumo final. Farei o papel do examinador e vamos bater bola com os 12 pontos fundamentais de take-home message. Ponto 1. Epidemiologia. O osteocondroma é a lesão óssea benigna mais comum da ortopedia, respondendo por cerca de 35% de todos os tumores ósseos benignos na prática. Excelente. Ponto 2. A base genética da patogênese. Mutações inativadoras nos genes EST1, no cromossomo 8q24, e EST2, no cromossomo 11p11a13. Ponto 3. A cascata molecular resultante dessas mutações específicas. Falha primária na síntese de heparansulfato. Isso desorganiza severamente as vias de sinalização Hedgehog e WNT, causando a perda da polaridade celular dos condrócitos e aquele crescimento aberrante na metáfise. Perfeito. Ponto 4. O achado radiográfico obrigatório na avaliação por imagem. Continuidade da cortical e da medular esponjosa entre a base da lesão e o osso hospedeiro. Se não tem isso, não é osteocondroma. Ponto 5. O comportamento biológico do crescimento do tumor. O desenvolvimento histológico imita perfeitamente uma placa epifisária normal. Consequentemente, a ossificação endocondral cessa assim que o paciente atinge a maturidade esquelética. Ponto 6. A conduta padrão para o achado incidental naquele paciente assintomático. Observação clínica e radiográfica periódica. Tratamento conservador absoluto. Ponto 7. As indicações clássicas que nos levam a indicar a cirurgia. Impacto ou compressão neurovascular, limitação mecânica grave do arco de movimento articular, dor severa e refratária por bursite exostótica ou fratura do pedículo. Ponto 8. O pulo do gato na técnica operatória da exérese. A ressecção precisa incluir, obrigatoriamente, todo o pericôndrio aderido à capa cartilaginosa. Deixar tecido residual é a via biológica principal para a recidiva local.
Ponto 9. O principal diagnóstico diferencial que sempre engana o R3. Osteosarcoma parosteal. Ele se diferencia por repousar sobre um córtex subjacente intacto, sem apresentar a continuidade medular característica do osteocondroma. Ponto 10. O quadro clínico da exostose múltipla hereditária. Uma condição de errança autossômica dominante, causa graves distúrbios de modelagem óssea sistêmica e é responsável principal pela clássica deformidade em pseudomadelung no antebraço. Ponto 11. A diferença estatística no risco de transformação maligna. Pula de 1 a 2% nas lesões solitárias para preocupantes 5 a 25% nos pacientes com a forma múltipla hereditária. E, finalmente, ponto 12, os sinais de alerta máximo em exames de imagem para essa transformação. Espessura da capa de cartilagem ultrapassando 2 centímetros em adultos, conforme medido na RM, ou qualquer sinal de crescimento documentado após o fechamento fisário. Esses achados exigem intervenção imediata. Síntese implacável e no alvo. Colegas, dominar esses 12 pontos vai muito além de garantir pontuação nas provas de título. Trata-se de um padrão de excelência inegociável na segurança do paciente dentro do nosso consultório. Para encerrarmos a nossa discussão de hoje, deixo uma reflexão provocativa para quem lida com a mecânica bruta do corpo humano diariamente. Observem a fragilidade do nosso sistema. É assustador. Como é fascinante e francamente assustador pensar que uma alteração microscópica no equilíbrio do heparansulfato lá no complexo de Golgi pode, através da desorganização das vias Hedgehog, literalmente redesenhar a arquitetura biomecânica de um fêmur inteiro. Isso nos faz questionar, de forma muito íntima, até que ponto dominamos a fronteira biológica entre um mero erro de desenvolvimento anatômico de contenção e a agressividade implacável de uma verdadeira neoplasia. Fica a reflexão para a próxima cirurgia. Muito obrigada pela companhia técnica de hoje.